Sejam bem-vindos ao culto às almas dos antepassados da Igreja Mundial do Messias Brasil. Parabéns a todos. Em nome do Messias que é uno a Meixo Sama e uno a Jesus Cristo, gostaria de agradecer ao nosso Pai Celestial, o Senhor Deus, por nos permitir, junto a todos os nossos antepassados, tanto paternos como maternos, reunimos-nos neste dia tão especial para louvá-lo, glorificá-lo e agradecê-lo pelo perdão, salvação e por ter concedido a todos nós, aos nossos irmãos e irmãs e aos antepassados, a vida eterna. Mais uma vez eu gostaria que lembrássemos que é o Senhor Deus, nosso verdadeiro Pai, que está oficiando esse sagrado culto às almas dos antepassados em seu paraíso, no centro da consciência de cada um de nós. Deus, o Pai, está recebendo todos os nossos sentimentos e pensamentos com seu ilimitado amor, bem como os sentimentos e pensamentos de nossos antepassados que estão vivos dentro de cada um de nós. Como nós e nossos antepassados somos amados por Deus. Devido ao bloqueio de várias estradas, muitos dos senhores que estão nos assistindo online nesse momento não conseguiram estar fisicamente presentes aqui. Mas saibam todos que, por estarmos ligados ao eixo central, ligados ao nome Messias, e sermos a soma dos nossos ancestrais, desde o início desse auspicioso culto, e mesmo agora, neste exato momento, todos os senhores e todos os seus antepassados estão unidos ao Pai. Todos os senhores que estão nos assistindo receberam do Senhor Deus a permissão de participarem desse sagrado culto junto com seus antepassados. E todos, sem exceção, estão sendo acolhidos por Ele em seu paraíso, no centro da consciência de cada um dos senhores. Deus, o Pai, está utilizando todos os senhores e senhoras aqui presentes, mas ao mesmo tempo, Ele também está utilizando todos aqueles que estão nos assistindo online, representando todos os nossos irmãos e irmãs que não podem estar fisicamente junto conosco. É o Senhor Deus que nos permite estarmos aqui fisicamente, presencialmente. E é o mesmo Deus, o Pai Celestial, que permite que muitos seguidores de Meixo Sama estejam em suas igrejas, assim como os senhores estão, em seus lares, onde quer que estejam neste momento, assistindo ao culto online. Tudo é perfeitamente feito por Ele, por Deus. Pois tudo e todos são necessários ao seu grandioso plano. Parabéns a todos os senhores que estão nos assistindo online. Eu fiquei emocionado hoje. Mais uma vez eu me emociono. Durante a apresentação do coral, ouvindo as vozes dos senhores, eu que estava me preparando na sala ao lado, fiquei emocionado. Senti lá de dentro uma coisa, uma alegria de meus antepassados. Senti a alegria dos seus antepassados.
Senti, viu? Me deu uma coisa, um sentimento profundo de alegria, de paz. Eu não sei se os senhores sentiram durante o culto, mas eu senti. Deus, o Pai, está todo instante nos olhando e nos observando do jeito que somos. Deus está me olhando, está olhando os senhores, está olhando nossos antepassados. Ele ouve todas as nossas vozes e pensamentos que temos em nosso coração e mente. E, através da sua sagrada luz, recebe todos nós em seu paraíso, como seres que foram perdoados e salvos. Nossos antepassados estão se sentindo assim nesse momento. Neste auspicioso dia do culto às almas dos antepassados, orei em meu coração junto com todos os senhores e senhoras, e também junto com todos os antepassados e toda a criação, agradecendo ao Pai por nos permitir fazer parte de sua sagrada igreja e por nos despertar e acordar através de seu ilimitado amor de um longo período de sono e ignorância. Agradeci a Deus por isso. Agradeci ao Pai por nos permitir, por intermédio de Kiyosama, o único que herda o coração e a vontade de Meishu Sama nesse mundo material, retirar o manto que cobria nossas mentes e que fazia com que de forma inconsciente e sutil interpretássemos as sagradas palavras de Meishu Sama de forma contrária à verdadeira essência do que ele gostaria que soubéssemos, entendêssemos e vivenciássemos. Se não fosse por Kiyosama, por seu esforço, empenho, sacrifício, meus antepassados, ainda estaríamos distanciados do verdadeiro desejo de Meishu Sama, do verdadeiro desejo de Jesus, do verdadeira vontade do Pai. Meus antepassados, e acredito que todos os nossos antepassados estaríamos ainda renegando a verdadeira vontade do Pai, inconscientemente e sutilmente. Os senhores não acham assim, não? Não? Essa afirmativa dos senhores é importante para que os nossos antepassados se voltem completamente para Deus. Se voltem a servir ao Pai, servir a Jesus e servir a Meishu Sama. Antes de prosseguir, gostaria também de pedir aos senhores se eu poderia representá-los e representar também a todos os antepassados, oferecendo ao nosso Pai, ao Senhor Deus, ao único Deus, alguns salmos de Kiyosama, junto com os senhores, posso? Então, o que eu vou ler, nós vamos ler junto, em silêncio. Mas é a nossa oferta, junto com os nossos antepassados. Nós vamos recitar esse salmo ao Pai. Tá bom? Vamos fazer assim? Posso? Representar os senhores? Posso? Então tá bom. Obrigado. O salmo de Kiyosama diz assim:
Ó, fui eu quem trancou todos os meus antepassados no mundo dos mortos, nomeando-o de mundo espiritual. Ó Deus, nós não conhecíamos a vossa vida eterna e acabamos criando o mundo chamado morte. Vós, ó Deus, nos libertastes, nós que criamos o mundo da morte e prendemos nós mesmos nele. Ó Meixo Sama, tu nos ensinastes isto. Devemos estar cientes de que cada um de nós é o resultado final de todos os antepassados que vivem antes de nós, que vieram antes de nós. Ó Deus, com a vossa permissão, nós iremos agora admitir que cada um de nós é o resultado final de nossos antepassados. Eu existo. Tenho herdado todos os caminhos, cada um dos caminhos que meus antepassados trilharam. Se nós conseguirmos ser despertados para a sagrada vontade de Deus, muitos dos nossos antepassados poderão ser salvos. Isso cabe a nós. Ó Deus, vós nos enviaste ao mundo para a salvação de nossos antepassados e para a criação do futuro. Esse é o salmo que Kiyosama acabou de recitar junto com os senhores, aos nossos antepassados. Eu não sei os senhores, mas ouvir essas palavras, esses salmos, sinto-me eternamente grato a Kiyosama. Acredito que todos os senhores também se sentem assim, não se sentem? Não? Puxa vida! Nossos antepassados estão aqui, vivos, glorificando, agradecendo a Deus, porque hoje nós reconhecemos que fomos perdoados e que Deus nos recebeu de volta. Eles estão sentindo isso. Esses salmos que acabei de ler, eles foram publicados em setembro do ano passado e se encontram disponíveis na página oficial de nossa igreja. Por favor, né? Ao retornar aos seus lares ou dentro do possível, procurem ler. Né? Kiyosama, nosso líder espiritual, vem sempre se empenhando para nos ensinar e orientar sobre o verdadeiro significado, da verdadeira essência das sagradas palavras de Meixo Sama e do sentimento de Meixo Sama, que transcendem a inteligência humana. O que Kiyosama nos ensina, o que Meixo Sama nos ensina, transcendem a inteligência humana. Nós estamos sendo expostos a entender, a compreender o desejo de Deus, não o que é comum na sociedade, não as limitações que foram nos impostas até hoje pelo conhecimento limitado humano. Estamos aprendendo, os senhores, todos nós, nossos antepassados, recebendo a grande permissão de entender a verdadeira vontade do Pai. Os senhores não sentem isso? Ao estudarmos as palavras de Kiyosama, as orientações do Masaiki Sama, estamos
entendendo, ouvindo, sendo exposta a algo que transcende a inteligência humana. Por isso muitas pessoas não aceitam. Por isso muitas pessoas renegam. Por isso muitas pessoas criticam. Os senhores entendem? Sobre esse ponto, estamos aprendendo agora a respeito do sonem. Sentimento, pensamento, coração e mente, que devemos ter ao participar do culto às almas antepassadas desse culto, que o Sama nos ensina. Ele está querendo mudar a liturgia da igreja? É meio Sama, olha, nós entramos na era do dia, estamos em 2022. O plano de Deus vai ser realizado. E vocês precisam fazer parte dele. Por isso que o Sama está sendo a minha boca para transmitir a vontade do Pai a todos vocês. A postura, o sentimento, o sono em que precisamos ter ao participar desse culto, que o Sama nos ensina. Ele também nos ensina a postura, o sentimento de todos nós, de todos os senhores, habitantes do paraíso, em nosso relacionamento com os nossos antepassados, em nosso dia a dia. Não é só aqui no culto. A todo momento. I'm sorry. Que o Sama, em suas palavras, no culto às almas dos antepassados de 2019, nos orientou assim. Eu sei que muitos dos senhores estudaram, vêm estudando, se prepararam para isso. Mas, quando ouvi essas palavras, ao estudá-las, me tocou. Que o Sama fala assim: parabéns a todos pelo culto às almas dos antepassados de hoje. Com profundo respeito e temor a Deus, eu digo que Deus, o Senhor Deus, vive dentro de nós. Da mesma forma, o Senhor Deus vive dentro de todos os antepassados. O Senhor dos antepassados é, sem dúvida alguma, o Senhor Deus. Fico arrepiado. Fiquei arrepiado. Mesmo lendo agora, eu fico arrepiado. Como podemos dizer que nossos antepassados estão mortos se, na realidade, o Senhor Deus e nossos antepassados estão vivos dentro de nós? Como nós, que estamos fixados na ideia de que nossos antepassados estão mortos, poderemos confortá-los, poderemos salvá-los? Se realmente desejamos confortar e salvar nossos antepassados, será que não precisamos reconhecer a existência do Senhor Deus que está vivo dentro deles? Eu fico arrepiado de receber essa sagrada mensagem de Deus por intermédio de Kyo Sama. Kyo Sama prossegue: todos os antepassados e todos nós somos um só corpo com o Senhor Deus.
Da mesma forma que Ele o faz em nosso interior, o Senhor Deus também realiza a sua obra de criação no interior de todos os ancestrais. A obra de perdoar, purificar e salvar toda a humanidade, tornando assim todos seus próprios filhos. O Senhor Deus considera nós e nossos antepassados como sendo um só. Nos criando e educando, e nos utilizando em sua obra de criação. Por essa razão, eu acredito que Meixo Sama nos ensinou que nós, seres humanos, somos a soma dos nossos antepassados. No culto às almas dos antepassados de hoje, eu preparei o Goreide, o oratório dos antepassados, onde podemos convidar os espíritos de nossos ancestrais e encaminhá-los para que retornem ao paraíso. No entanto, lembrem-se, o Senhor Deus está unindo todos os ancestrais ao Messias em nosso interior, ao eixo central dentro de nós, que somos a soma dos nossos ancestrais. Assim sendo, será que cada um de nós não é, na realidade, um verdadeiro Goreide? Eu acredito que Deus nos permite usar um Goreide para que possamos estar cientes de que, na realidade, nós somos os verdadeiros Goreide. Toda a humanidade, todos os ancestrais paternos e maternos estão unidos ao nome Messias. Para que eles recebam a salvação, o Senhor Deus está utilizando nossas mentes, nossos pensamentos e sentimentos, que são os verdadeiros Goreide, como seus valiosos pontos de apoio. Quão profunda é a obra de Deus! Que o Sama também proferiu as seguintes palavras no culto às almas dos antepassados de 2020. Eu vou ser sincero com os senhores, eu não prestava atenção muito na importância de estudar essas palavras. Quando eu comecei a ver que eu estava indo numa direção oposta a Deus e eu não entendia por que continuava sofrendo, poxa, eu vi que a resposta de me voltar para Deus, de transformar a minha vida, está nessas palavras. Não se sintam tristes. Por ainda muitas vezes não conseguirem estudar com afinco. Eu também era assim. Mas quando comecei a ver coisa que não via, que apesar de ser ministro por anos e anos, não sabia, e não entendia que apesar de dedicar tanto, não conseguia encontrar paz. Quando eu percebi que está aqui essas respostas, puxa vida! Em sua orientação, no culto às almas antepassadas 2020, que o Sama falou assim:
Foi-nos permitido ficar sabendo que nos tornamos seres livres do pecado aos olhos de Deus. Vou repetir. Foi-nos permitido ficar sabendo que nos tornamos seres livres do pecado aos olhos de Deus. Como precisamos ser humildes perante Deus. O sangue das várias gerações de antepassados que corre dentro de nós está sendo redimido e purificado pelo sangue expiatório de Jesus Cristo, que foi enviado à terra por Deus. Nós, meus irmãos e irmãs, fomos perdoados junto a todos os antepassados. Fomos feitos seres com vida e nossa alma está sendo acolhida no paraíso. Sinto que regressar ao paraíso significa reconhecer esse fato. Aí que o Sama fala, eu falo que Exu Sama, não é isso? Exu Sama, junto com Jesus, em consonância com Jesus, obedientemente nos transmitindo a vontade do Pai, usando a boca de Exu Sama para nos transmitir essas palavras. Ele fala assim, aos olhos de Deus, existe somente um único mundo. Tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Enfim, todos os mundos estão completamente preenchidos pela vida eterna do Senhor Deus. Para Deus, não existe nada que esteja morto. Para Deus, não existe nada que esteja morto. Os antepassados estão vivos e não há margem de erro nisso. O paraíso existe no centro da consciência dos antepassados. O Senhor Deus, o Pai, determinou que fará com que todos os antepassados da humanidade se tornem seus próprios filhos. E nós, agora, estamos vivos e respiramos neste mundo para que possamos servir a esta divina vontade. Assim como é para nós, o verdadeiro Pai de todos os antepassados é o Senhor Deus, viu? Sendo o Senhor Deus o verdadeiro Pai, será que nós e os antepassados não somos irmãos e irmãs que estão sendo criados e educados pelo Senhor Deus? Será? Essas foram suas abençoadas palavras. Nossos antepassados são nossos irmãos também. Hoje estão reunidos aqui todos os nossos irmãos e irmãs antepassados, filhos de um único Deus, de um único Pai. Será que quando passamos a vivenciar isso, não haverá paz na nossa casa? Não haverá paz dentro de mim? Será que não haverá paz nesse Brasil? Será que não haverá paz no mundo?
Como somos agraciados, irmãos e irmãs. Amados, protegidos. E quão grande é a missão dos senhores. Como somos amados pelo Pai. Quando eu ouço essas palavras de Kiyosama, quando as estudo, e ao transmitir aqui aos senhores, acredito que todos nós conseguimos perceber que nelas estão imbuídos sonem o sentimento e pensamento que Deus espera que tenhamos a partir desse glorioso dia de hoje. Os senhores não acham, não? Os senhores vieram aqui hoje para, junto com seus antepassados, receber essa mensagem de Deus. Eu estou aqui hoje para respeitar a vontade de Deus, ouvi-lo e obedientemente me tornar essa mensagem. Os senhores vieram aqui buscando a salvação de seus antepassados, não é isso? Vivenciem essa orientação. Vivenciem esse sonem, esse sentimento. Vamos juntos vivenciar em nosso dia a dia. Todos nós, seguidores de Meishu Sama, ligados à Sagrada Igreja, todos os seguidores de Meishu Sama, sem exceção, independente da igreja que estejam afiliados ou não, todos aqueles que já se afastaram de seguirem a Meishu Sama, fisicamente, todos nós, sem exceção, fomos levados a seguir os passos de Jujimi Sama, através das orientações de Kyosho Sama, para servirmos ao Pai. E compartilhamos esse Evangelho com todos os nossos irmãos e irmãs e seus antepassados no Brasil e no mundo, com toda a humanidade e com tudo que existe sem exceção. Para Deus, Ele está contando com os senhores que estão afinco estudando, mas Ele conta com toda a humanidade. Todos nós somos seus filhos, viu? Os senhores estão bem? Estão pensativos, ah? Estão tristes? Não? Alegre-se. Estamos na presença de Deus. Ele está aqui. Estamos na presença de Kyosho Sama. Ele está aqui. Estamos juntos aos nossos antepassados. Eles estão aqui felizes, viu? Gratos, serenos. Seus antepassados, nossos antepassados, estão gratos e serenos, junto com os senhores. Sinto que todos nós, e também nossos antepassados, estamos recebendo a permissão de conhecer o que é a felicidade. O que é a verdadeira felicidade de Deus, de Jesus e Meishu Sama. E assim, conhecemos o que gera a nossa verdadeira felicidade. Sem a felicidade de Deus,
Não existe felicidade humana. Sem a nossa paz com Deus, não existe paz humana. Sem nossa harmonia com o Pai, não existe harmonia terrena. Eu sinto que, através das palavras de Kiyosama, de seus salmos, como foi lido hoje, e das mensagens do Masaaki Sama, eu passei a ter a permissão de saber, e acredito que muitos dos senhores também, o que gera a verdadeira felicidade, o que cria a verdadeira felicidade, o que faz com que a paz se torne uma realidade, que a salvação exista. Felicidade, a paz e a salvação tão esperada por nós, não é isso? Como queremos ter paz quando sabemos que a nossa situação financeira não está boa? Quando queremos ter paz quando sabemos que existe conflito? Como queremos sentir a felicidade como sentindo que a situação está difícil nesse momento? Hoje, Kyoshi Sama está nos revelando o Masaaki Sama. Como podemos alcançar? Mas não só nós não, viu? Essa felicidade, essa paz, essa salvação é também para os nossos antepassados e para toda a humanidade. Das palavras de Kyoshi Sama, que a essência, a maior e pura verdade transmitida por Deus desde o início da criação, a verdade de Deus, transmitida a Jesus, que há 2000 anos se empenhou a transmitir. 2000 anos depois, Meishu Sama se tornou seu exemplo, e agora que o Sama vem usando, Deus, Jesus e Meishu Sama, vem utilizando a boca de Kyoshi Sama e do Masaaki Sama também, o nosso futuro líder espiritual, para transmitir esses pontos que para mim são essenciais. Posso transmitir mais um pouquinho? Os senhores estão com sono? Não? Então, só mais um pouquinho. O que eu venho aprendendo desde o momento que Deus me permitiu seguir essa sagrada igreja, a Igreja Mundial do Messias, que me tornei membro dela. Por 40 e poucos anos eu era membro da Igreja Mundial do Messias. Da Igreja Mundial, Igreja Messiânica Mundial. Sou muito grato. Recentemente, me tornei membro dessa sagrada igreja. E através dessa sagrada igreja, passei a entender coisas, a saber de coisas, a vivenciar a verdade que não era me permitido saber anteriormente. Isso que eu venho aprendendo, eu gostaria de transmitir aos senhores, que é a essência do que eu acredito, que é a razão da existência dessa nossa igreja. Isso vai trazer a verdadeira felicidade aos nossos antepassados. Um dos pontos.
Precisamos verdadeiramente reconhecer a existência de Deus e saber que Ele vê através de tudo. Ah, eu sei, não basta saber. Reconhecer que Deus está vivo, Ele está todo o tempo ouvindo, nos oferecendo situações, pensamentos. Ele, situações. É Deus o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Deus está vivo. E Ele vê através de tudo. Você está pensando assim, você está pensando assim, você está sentindo isso. Eu estou vendo, meu filho, meu irmão. Nunca estamos sós. Eu não via, eu não entendia assim. Eu ainda, muitas vezes, ainda não consigo. Mas aqui está um caminho para a felicidade. Precisamos verdadeiramente reconhecer a existência de Deus e saber que Ele vê através de tudo, tudo, a todo instante, a todo momento. Aqui nesse momento, Ele está me vendo. Ele está vendo se eu sou sincero ou não. Se eu penso em me tornar o verdadeiro filho dele ou não. Ele vê seus antepassados vivos dentro do Senhor. Outro ponto. Acreditar na existência da vida eterna e nos libertarmos, bem como libertarmos todos os nossos antepassados do mundo dos mortos, conhecido como mundo espiritual, por 40 e poucos anos. Eu aprisionei meus antepassados, julgando-os pela vida que eles levaram, condenando-os a determinada posição. Eu não sabia dessa verdade, da verdade do Pai, da verdade do Meixo Santo. E por não saber, como eles eram infelizes, eu também era infeliz, viu? Eu não sabia que se eu me libertar da ideia de morte, da morte dos meus antepassados, se eles libertarem, eles vão se tornar felizes. Outra coisa, como religioso, nós nos culpamos muitas vezes, né? Aquele peso na consciência, aquele sentimento de que não deixa em paz, de achar que, poxa, aquilo que eu fiz é aquela coisa. Não perceber esse perdão de Deus, reconhecer esse perdão de Deus, humildemente. Poxa, Pai, muito obrigado, o Senhor me perdoou, porque como ministro, eu desviei muitas pessoas da sua verdade. Eu, como ministro, era presunçoso, arrogante. Achava que estava ensinando a verdade. Achava que estava ensinando o que Messama mais queria. Me perdoe. Eu me arrependo.
e receber esse perdão de Deus. Esse perdão de Deus. Reconhecer que fomos perdoados faz Deus ser feliz, viu? Com humildade. Por que precisamos reconhecer com humildade? Porque Deus fica feliz. Puxa, você reconheceu. Você é grato. Você é sincero. Você pensa sobre isso. Você vive isso. Não são palavras só. Precisamos vivenciar. Essa felicidade de Deus vai gerar a verdadeira felicidade de nossas almas. Vai sair aquele peso, aquela coisa que só nós sabemos. Só nós sabemos. Outra coisa que eu não sabia. É claro que hoje, graças às orientações de Kirsama e do Masaaki Sama, eu estou tendo consciência. É do nascer de novo, que foi a vontade principal da vinda de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos nascer de novo. Ele ofertou, ele foi crucificado, ofertou seu sangue expiatório para que nós pudéssemos ser perdoados e vivenciássemos a vida eterna. E nascêssemos de novo. Nascer de novo com o Filho de Deus, Messias, segundo os passos de Meixo Sama como nosso modelo, e assim recebemos a vida eterna. Os senhores pensam que isso é uma forma da igreja? Isso é uma coisa que não tem significado para Deus? Pelo contrário, é a maior verdade desde o início da sua criação. É a coisa mais importante para Deus. É reconhecermos o seu verdadeiro desejo, que só Jesus e Meixo Sama até hoje conseguiram reconhecer. Nós, seus discípulos, precisamos seguir esses passos e trazer conosco todos os nossos antepassados. Isso é a salvação final. Isso é a alegria de Deus. O que estamos objetivando em nossa vida hoje? É a tranquilidade, a prosperidade material que é temporária, que acaba? Ou é a verdadeira alegria que penetra gerações e gerações, entra na alma de nossos descendentes, atinja todo o passado e todo o futuro? Quão abençoado nós somos. Mas, voltando ao ponto principal, que eu gostaria de transmitir aos senhores hoje para mim poder encerrar. Bem-aventurados, bem-aventurados os que humildemente recebem, aceitam, respeitam e se esforçam a vivenciar a vontade do Pai, a vontade de Deus. Bem-aventurados os senhores que se esforçam para assimilar e com toda a coragem levar esse evangelho às pessoas que estão sofrendo na escuridão. Bem-aventurados os antepassados dos senhores que sentem verdadeira gratidão aos senhores por estarem despertando a seguirem ao Pai na sua verdadeira essência.
O que o Sama nos ensina não foge nem um pouquinho, tiquinho, fala assim, tiquinho, desculpe, tiquinho do que Meixo Sama nos ensina. Não foge nem um pouquinho do que Jesus Cristo nos ensinou. Não foge. Porque é a essência da vontade de Deus. Receber suas palavras, aceitar, buscar entender, compreender e vivenciar é o que nos levará, junto com os nossos antepassados, essa sociedade brasileira, o mundo, a trilharmos o caminho de um futuro brilhante, de felicidade, de paz, de harmonia, de crescimento material. Nós não estamos fadados a sofrer financeiramente, não, viu? Será que nessas palavras de Kyusama, ao ouvirem essas palavras, será que essa felicidade que eu sinto, que essa paz, essa gratidão, será que não é a felicidade dos meus antepassados? Estão sentindo nesse momento comigo? Será que quando eu me arrepiei ali dentro, ouvi os senhores cantando junto com o coral, que na hora da oração eu senti um calor, um amor, uma luz? Será que não é isso que meus antepassados sentiram? Será que não é isso? Essa felicidade, essa paz e essa gratidão que todos os nossos antepassados que estão vivos dentro de cada um de nós, dentro de todos os senhores, desde o início da criação, não estão experimentando e vivenciando nesse exato momento, mesmo os senhores que estão nos vendo aí, através da internet? Os senhores não sentem isso, não? Que ao ouvirmos, que ao sermos liderados, guiados por Kyusama, nossos antepassados estão felizes? Os senhores não sentem isso? Então, por que resistirmos a essa verdade? Por que resistir? Por que resistir? A aprofundar ainda mais? Buscar ainda mais? Por que ficamos preocupados como as pessoas vão nos ver? Vamos abraçar, vamos compartilhar essa mensagem, que é a verdade, com os nossos irmãos e irmãs, de todas as correntes religiosas. Por que resistir a vivenciar e a glorificar a verdade? Eu acredito, para terminar minhas palavras, que esse culto às almas antepassadas do dia de hoje é um divisor de águas. Ele é importante para o avanço da obra divina e para a salvação de toda a humanidade e a construção do paraíso, o reino de Deus aqui na Terra. Para finalizar, como Kyosho-sama gostaria muito de estar aqui nesse sagrado dia de hoje, frente a frente com todos os senhores, gostaria de convidá-los a assistirem junto comigo ao vídeo legendado de Kyosama com suas abençoadas palavras no culto do outono do ano passado. Mais uma vez, o Senhor Deus nos permite conhecer sua sagrada vontade, a essência
das palavras de Mersama e de Jesus Cristo, através dessa maravilhosa mensagem que o Sama nos concedeu no culto do outono do ano passado. Vamos todos então nos encontrar com o Kyosho Sama, junto aos nossos antepassados, e receber sua valiosa mensagem, tá bom? Que a salvação e a paz da igreja que traz consigo o sagrado nome Messias, que existe dentro de nós, seja compartilhado com tudo e com todos os nossos irmãos, com tudo que existe na terra, através do ar que inspiramos e expiramos durante esse abençoado mês de novembro. Devolvo a Deus, a quem o nome Messias eu uno, toda glória, autoridade e bênção. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.